que tem como título assim, ó, quem manda em você? Esse é o título da palavra. Quem é que coordena a sua vida? Diga aí para o seu irmão, quem manda em você? Pergunta aí, seu pai, sua mãe, sua namorada? Quem é que manda em você? Seu patrão? Quem é? Pergunta. Pergunta! Mexe aí com a galera. Vamos abrir em Hebreus 5, do 5 ao 8. Do 5 ao 8. Olha só. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei vocês. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem eu podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu, diga assim, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diga novamente, aprendeu a obediência. O Senhor tem me levado muito nessa palavra. Alguns dias já sobre a verdadeira liberdade nele. Porque nós falamos muito sobre ser livres. Eu tenho certeza que a gente aqui fala o tempo todo e muitas vezes eu já falei para minha mãe muitas vezes: eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Muitas vezes na rebeldia, na empolgação, decidi coisas por mim mesmo. Eu que mando em mim mesmo. E quando eu vejo essa passagem de Hebreus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, me conecta muito com o tempo que nós estamos vivendo. No meu 30 anos, no seu 25, no outro 23, no outro 16, no outro 28, até alguns um pouco mais velhos. Eu penso que Jesus tinha todo o poder, diga assim, ó, todo o poder, mas ele se submeteu, diga submeteu. A importância que isso tem para nós é porque antes de estar escrito, ele fez. Isso é o mais doido. Nós olhamos para Cristo no sentido da cruz, que foi o que trouxe nós até aqui, mas existiu obediência na vida dele. E o que mais nós vivemos hoje é uma liberdade que nós mesmos criamos sobre nós. E essa liberdade, ela nos coloca na posição de que eu decido, assim eu faço. E o mais doido, que vocês podem pegar toda a palavra do Senhor, dos evangelhos e até para trás. Quando Cristo chama um homem, ele chama para morrer. Quando Cristo chama um homem, ele chama para morrer. Pega os discípulos dele. Todo mundo teve que abandonar tudo, galera. É isso que me constrange nesse capítulo, nesse versículo. A obediência de deixar tudo. A obediência dele em carne, em dizer assim, ó, beleza, eu vou fazer isso daqui. É isso que me leva nesta noite a falar sobre quem manda em mim, quem manda em você. Porque se ele me chamou para morrer, para viver, alguma coisa eu tenho que aprender com esses versículos. Alguma coisa eu não estou praticando hoje na minha vida que eu posso melhorar. E antes de ser impactado de alguma forma em trazer essa palavra, eu fui muito impactado por ela. Eu tenho ministrado sobre ela em mim, porque eu sei que tudo que eu vou falar aqui, eu também tenho que melhorar. Não existe nenhuma perfeição nem em mim, nem a Luana, nem na B, em ninguém que está aqui. Todos nós clamamos por esse dia em que seremos completos, por esses dias que teremos alegria verdadeira. Existe tristeza, existe traumas, existe problemas, todos nós temos. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para a palavra, entender que existe uma obediência. E o primeiro ponto
que eu coloquei aqui diz: submissão é morrer para si mesmo. O maior problema que temos não é o diabo. Diga para o seu irmão: não é o diabo. Diga para ele: não é o diabo. Agora diga assim, ó: sou eu. É eu. É o meu eu que é o meu maior problema. Nós queremos ter muita liberdade, nós falamos de liberdade, mas nós vivemos presos no celular, ao nosso prazer, à opinião dos outros, às próprias vontades nossas. Mas que liberdade é essa que a gente fala tanto? Nós vivemos em um mundo que prega em todo tempo liberdade, 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 mas a verdadeira liberdade só existe em um. Só existe em um a verdadeira liberdade. Ali existe realmente quem nós somos criados para ser. E em Gálatas 5, 16 e 17, eu queria que colocasse ali, mostra como nós temos uma guerra dentro de nós, que diz assim, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o quê? Diga assim, irmão, diga aí pro irmão. É a palavra, não é o William que está falando. É a palavra. E você não é livre quando faz o que quer. Você é livre de verdade quando consegue dizer não para a sua carne. Porque a realidade é, meu irmão, e é a verdade de tudo isso que estamos aqui, e aprendendo com um pouco da vida do que a gente já viveu, é que se a gente não morre para nós mesmos, nós não conseguimos viver no Espírito. Se não existe morte, diga morte. Diga forte, morte. Não existe vida no Espírito. Nós temos que nos matar, nos dizer para Jesus: tira tudo que está atrapalhando eu de viver, Senhor, o que o Senhor quer para mim. Tira toda a minha vontade, tira todo o meu eu. É o meu desejo todos os dias. Todos nós temos que clamar para o Senhor: Senhor, me limpa mais uma vez. Me sara mais uma vez, me cura mais uma vez. Aquilo que eu falei, Senhor, que eu não ia cair, eu caí de volta. Senhor, eu não quero mais. Porque este tem que ser o nosso padrão, submissão. É uma decisão de vida. É uma decisão de morrer todos os dias. A palavra diz que nós somos entregues à morte todos os dias, porque nós amamos o Senhor. É uma decisão amar o Senhor. É uma decisão acordar todo dia e dizer: Senhor, eu quero mais um dia negar minha carne. E eu novamente falo isso, igual já foi falado em vários anos. Nós não queremos mais um tempo de acampe. Nós não queremos mais vocês bem somente 3 dias. É muito bom. Quem aqui tem lembranças boas do acampe? Foi maravilhoso, não foi? Mas diga assim: existe mais. Existe mais. Existe o Senhor na nossa vida no dia a dia. Existe o Senhor onde nós temos que dizer não para obedecer aos nossos pais. Dizer não para obedecer ao nosso patrão. Meus irmãos, quantas pessoas aqui estão aqui hoje, mas se pudesse matar o seu patrão, mataria. Por não concordar de alguma forma com o que ele faz. Se pudesse sumir de casa, sumiria. Ah, não vejo a hora de ter minha idade para sair de casa. Diga assim, ó: está repreendido. Porque não é isso que o Senhor quer de nós. Isso daqui é muito lindo, olhar para todo mundo. Hoje está quase todo mundo de preto aqui, né? Todo mundo no padrãozinho. Galera, o Senhor quer nos levar a algo além. E para isso nós temos que dizer sim para o Espírito. E dizer sim para o Espírito é nos submeter a coisas naturais também. A vida comum.
Nós queremos viver algo tão extraordinário, mas a gente não faz nada de diferente. O que importa para nós, no caso, não é o que só a gente prega aqui. É realmente no outro dia, em que tiver alguma situação para resolver, eu também saber resolver. É muito bom pregar. É muito fácil falar. Quantos gostam de falar aqui? Quantos gostam? Fala aí. Vocês vão ter oportunidade de estar aqui, de estar em outros lugares pregando. Mas nós precisamos entender que tudo isso também, o outro dia é a própria prova do que a gente está falando aqui. E aí, como, William, tu vai resolver isso? Como tu vai agir? Então, nós precisamos morrer para nós mesmos. Um segundo ponto, que Jesus é a prova disso, é submissão é servir e não nos promover. Essa palavra tem ficado em meu coração desde o dia do acampe. Foi maravilhoso o que aconteceu lá, mas não é sobre nós isso. Vocês estarem aqui não é porque eu sou bom, ou porque alguém é bom da equipe, ou por qualquer coisa. Eu entendo que o servir é a maior forma. Hoje eu estava falando para algumas pessoas sobre isso. Galera, o servir, ele te esmaga. Ele tira todo o seu ego. Onde tu chega na igreja tudo bonitinho, toda maquiadinha, e vai lá dançar igual as meninas, e os outros vão para a escolinha, outros vão para a mídia, outros vão, no final do culto, vão arrumar as cadeiras e soa tudo. Galera, o servir é isso. É alinhar você com a vontade do Senhor. É te ajustar e te colocar no ponto assim, Senhor, eu achei que eu entendi alguma coisa de ti. Porque pensa uma pessoa que mostrou para nós, propriamente na palavra, foi Jesus. Ele serviu em todo o tempo, como vocês já sabem tanto sobre essa palavra. Marcos 10, 43, 45. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Existe um autor muito conhecido aí, que eu tenho certeza que alguém já leu um livro dele, A.W. Tozer, outros chamam de A.W. Tozer. Todo mundo conhece aí esse autor? Levante a mão quem não conhece. Vamos ler esses livros, é muito bom, tá, galera? A.W. Tozer, com Z. Procura lá. Eu guardei uma palavra no começo do ano, eu li um livro dele que se chama O Cristão Surpreendente. E ele fala sobre uma lógica da inversão no reino de Deus. E a lógica da inversão é assim, ó. O mundo diz, aparece, cresce, se destaca. O reino diz, serve, se entrega, diminui. O ego quer palco, o espírito te leva para serviço. Aí a pergunta que ele deixa nesse livro, eu quero ser visto ou eu quero ser usado por Deus? Qual é o papel que eu estou hoje? Eu quero agradar o mundo que diz, vai, voa, deixa o ego lá em cima, ou quer ouvir o que diz Marcos? Que diz, o maior que tem que se entregar. O cristão verdadeiro esvazia-se para que possa estar cheio. Desce para que possa ir para o alto. Morre para que possa viver. Novamente, precisamos morrer. Precisamos nos ajustar nisso. Precisamos entender que o servir é um ajuste do nosso ego, do nosso caráter. E o principal disso é que o orgulho deve morrer em nós. Porque senão a gente não vai ter oportunidade de conhecer o céu, galera. O pastor Abel fala muito sobre o céu, é um lugar para pessoas preparadas, não é isso? E lá não pode ter orgulho.
Lá nós temos que ser jovens que entendem que nós não somos nada sem Jesus. Isso não quer dizer que você não vai lutar contra o orgulho, não vai ter que se ajustar, meus irmãos, não é sobre isso. Mas a palavra de Deus para nós nesta noite é: quem está cuidando da sua vida? Quem está mandando na sua vida? E se o Senhor que está mandando na sua vida, se é Deus, como tu disse para todo mundo, nós temos que abrir mão do nosso orgulho. E o terceiro ponto fala sobre submissão é prova de conexão com Deus. Existe um termo bem popular por aí que se chama graça barata, que é uma graça que realmente você acha que ganha tudo, ganha tudo. E é muito fácil hoje falar de Deus. Quem aqui tem a oportunidade de falar de Deus para alguém aqui? Quem teve, na verdade, nos últimos dias? É muito fácil falar de Deus, meus irmãos. O difícil é a gente largar o nosso pecado escondido. O difícil é a gente tratar o nosso orgulho. O difícil é a gente dizer sim para o Espírito. Porque falar de Deus em nossos dias é a coisa mais comum. Hoje eu fui arrumar um violão, um detalhe que tinha para arrumar. Aí encontramos um cara lá que é músico há 30 anos. E esse cara falou: cara, eu queria tocar na igreja e tudo mais, mas eu não consigo largar de tocar no mundo, de fazer minhas músicas e tudo mais. E na cabeça dele ele se sentia culpado por isso. Aí eu te pergunto uma coisa: o quanto hoje você está deixando de viver o que o Senhor tem para ti? Porque você está amarrado em algo que você decidiu estar. Isso não se trata de uma música lá que ele toca. Se trata do seu trabalho, se trata da sua faculdade, se trata do seu relacionamento, se trata da sua família. E ser guiado pelo Espírito não tem nada de emoção nisso. Não, nada bonitinho. Jesus foi levado pelo Espírito para onde? E tinha algo bonitinho nisso, galera? Tinha aí alguém acha bonitinho isso? Mas isso é a prova de quem comandava a vida dele. E nós estamos prontos a ser levados ao lugar que nós não queremos, por amor dele, pelo Espírito. E por final de tudo, a obediência também é um sinal de fé. Quem crê, obedece. Quem não obedece, não crê. Porque se estamos falando sobre esse louvor que estava tocando agora, como espero o dia, nós não cantamos isso? Vocês já pararam para pensar? Eu falei sobre a outra música, mas olha como é forte. Canta aí, Bea, pra gente. Vamos ouvir, feche seus olhos e só ouça essa parte. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como que a gente canta isso? Pela fé, mas não temos a mesma fé de nos ajustar. Não fecha isso em nossa vida. Eu também olho para mim mesmo: Senhor, eu queria muitas coisas ser diferentes. Mas a gente tem uma convicção tão grande lá no futuro. Mas diga para o seu irmão, diga assim para ele: meu irmão, diga, tem um caminho, diga um caminho. E esse caminho, diga assim, esse caminho tem metas a bater, a se cumprir. Diga assim, ó, Paulo diz que nós estamos nessa corrida. E diga assim, como você vai chegar no final dela? É isso que importa. Paulo no final de tudo diz: eu guardei a fé e bora. Deu para mim. E como que nós vamos chegar no final da nossa carreira? No final de toda a nossa vida? A gente vai estar cantando esse louvor ainda,
clamando pelo dia ou vai estar todo estourado? Meu irmão, às vezes a gente acha que a eternidade é muito longe, mas nós não sabemos literalmente se amanhã estaremos vivos. Nós temos muita fé que nós somos jovens e por isso nós somos imbatíveis. Mas o Senhor tem levado tantos jovens aí da nossa geração. Quantos amigos, quantos conhecidos, quantas pessoas perto o Senhor tem levado de uma maneira tão brusca. Então a gente espera muito o futuro. Tenho 60 anos pela frente. O que o William está falando para mim? Como que eu vou morrer antes? E se o Senhor te levar hoje? Onde está o seu coração? Quem é que está comandando o seu dia nos últimos dias? Quem é que tem olhado para ti e falado, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo? É o TikTok, é o Shorts, é o Reels? O que é que tem mexido contigo? É cada palavra que tu ouve. Hoje eu vou abrir aqui sobre tal coisa. Senhor, diga assim, Senhor, me limpa de viver o que não é para mim. É isso que nós temos que declarar. Essa é a verdadeira submissão no Senhor. É abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso ego, para cantar, para a gente poder cantar, como espera um dia, com mais alegria. Porque daí a gente vai cantar, sabendo que a gente está cantando. Meus irmãos, a gente não presta mais atenção nas músicas. A gente canta, que coisa mais linda, e chora e nem sabe por que está chorando. Só porque a melodia, a harmonia é bonitinha. Mas o Senhor quer nos levar a fazer as nossas próprias canções com Ele. Nos dias de dificuldade vai ter canção na sua vida. No dia de alegria também você vai estar esperando pelo dia. Porque assim, não existe alegria maior. Você pode falar, meu Deus, a maior alegria da minha vida vai ser quando eu casar. Ou quando eu tiver filho. Mas não existe alegria completa. A alegria completa é em Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Diga mais uma vez, Jesus. É Ele que é a nossa alegria completa. Eu quero que tu fique de pé. Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Feche seus olhos. Se puder desligar as luzes aqui.